Olá pessoal, bem-vindos ao canal Elogia Variedades de Tudo um Pouco. Jesus Cristo disse que no final dos tempos a Bíblia Sagrada seria alterada e as pessoas ficariam em dúvida sem saber o que é a verdade, né? O que é verdade, o que é mentira. Por exemplo, recente, as Bíblias alteradas hoje em dia, mais recente, a Bíblia chama de escuridão, né? A Bíblia mais moderna chama de escuridão. E na prática, nas Bíblias mais fiéis, né, das antigas, fala das trevas porque o que faz oposição à luz são as trevas. Não tem nada a ver com a escuridão. A escuridão é só a ausência de luz natural, da luz do sol, luz natural, né? É uma escuridão natural. A escuridão natural é apenas aquela escuridão com sombras, normal. Agora, trevas é diferente da escuridão. As trevas que fazem oposição a tudo que é sagrado, né, que faz oposição à fé cristã, é essa fumaça trevosa que vocês estão vendo. Que vocês estão vendo aí na imagem. Essa fumaça trevosa, ela é tão densa e escura que você não enxerga um dedo na frente dos olhos, entendeu? Que ela é uma fumaça densa e escura e sufocante. É ela que possui as pessoas para falar merdas bravas, falar abominações, né? É ela que envolve as pessoas, que possui as pessoas para se opor à fé cristã. As trevas, elas são desse jeito mesmo, entendeu? Trevas demoníacas, elas são assim na vida real. E os demônios que faz isso com as pessoas se orgulham por conseguir atacar as pessoas nessa treva brava, porque eles atacam as pessoas no oculto, entendeu? É no oculto que possui as pessoas, é no oculto que trama contra o próximo, é no oculto que pilantreia contra o próximo, que faz mal ao próximo. As trevas existem, mas só com o olho espiritual que você consegue ver ela, e esse olhar espiritual só acontece quando Deus vê que você está preparado para ver as trevas reinantes no mundo, dominante no mundo, que fala com orgulho que não há nada fora dos domínios dela, entendeu? Então, Deus ele tapa os olhos dos inocentes e os inocentes não enxergam as trevas, enxergam só a escuridão. E às vezes tem medo por causa dessas informações, tem medo. Mas os inocentes só passarão a ver as trevas quando Deus considerar que estão preparados para vê-la, entendeu? E as trevas é desse jeito que vocês estão vendo nessa imagem, é essa fumaçona preta, cheia de entidades que, me perdoe o nome da palavra, para vocês não confundir com entidade beneficente, tá bom? Cheias de demônios de procedência maligna que põem cramiola na cabeça das pessoas, que faz as pessoas odiar a fé cristã, que faz as pessoas ter uma psicologia de procedência maligna, entendeu? Então as trevas elas são desse jeito. Abomina a fé cristã e faz a pessoa também repudiar a fé cristã. Ela é desse jeito. E por que ela faz isso? Porque a fé cristã fortalece as pessoas, cura as pessoas, faz as pessoas ficar mais imune ao poderio das trevas, mais resistente ao poderio das trevas. Então as trevas possuem até pessoas próximas ao cristão para incomodar o cristão, porque as trevas faz as pessoas próximas ao cristão odiar a fé cristã, entendeu? Faz ter atitudes contrárias à fé cristã. É por isso que os pastores falou para a gente não confiar nem nas nossas emoções por causa disso, porque quando a gente sentir uma mágoa com relação à fé cristã é porque a gente está sendo usado e não está sabendo. Porque Deus é bom e a fé cristã faz bem. Quando as trevas faz você ficar com raiva da fé cristã, ela te deixa vulnerável, mais dependente dos recursos terreno do que da fé, né? Fazendo você achar a fé inútil, fútil e até se faz de conta como se ela não funcionasse. Igual eu falei para vocês, a fé funciona. Eu fui curado de um problema de hemorroida através da fé,
quando uma vozinha veio e falou: tá bom, então sara, 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 sara. E sarei de imediato. Cada vez que falou sara, foi fechando e foi diminuindo a dor. Na hora que terminou de falar sara, pronto, fiquei sarado, curado. Então é isso que eu falo para vocês. As trevas é que nos adoece, é que nos faz mal. Ela é igual a vampira lá do filme dos X-Men, né? Quer nos namorar, mas ao fazer isso nos mata, entendeu? Ela é mortal para a espécie humana. É por isso tantas remedeiras e se abre mais farmácias do que botecos hoje em dia. É por causa disso que ela vem durante milhares de anos sendo venenosa para a espécie humana na Terra. E a fé cristã é que nos fortalece contra o poderio venenoso e destrutivo das trevas. É por isso que as trevas repudiam a fé cristã e usa das pessoas para também sentir o mesmo em relação à fé cristã. É isso que vocês precisam saber. E que bom, né, que os norte-americanos, por entender também e por experiência de vida, que conseguem fazer esse tipo de filmes muito bem caprichado, igual essa série Lost, que mostra essa treva de procedência maligna que manipulava eles, tocava o terror neles, vocês lembram disso na série? E no final, depois de toda aquela peleja, terminou os sobreviventes que restaram dentro de uma igreja, né? Passando o recado que só a verdadeira fé é que liberta dessa peleja. Então, isso é para vocês ver como funciona de verdade. Vocês podem até duvidar, mas um dia, quando vocês puder, verá. Quem tem olhos vejam, quem tem ouvido ouça. O dia, quando vocês estiverem preparados, vocês verão essas trevas de procedência maligna e repudiarão. Vão repudiar porque ela é feia, ela é horrorosa, ela é sufocante, ela é venenosa, não traz nada de bom porque é repugnante. E foi esse castigo que Deus deu aos seres caídos que os tornou repulsivos dessa maneira. Ao ponto de quando o ser humano os vê, né, e vê essa treva, passa a repudiar de imediato, porque é assim que Deus fez, para que os seres humanos repudiem as trevas mesmo, para poder lutar contra as emoções e vontade delas, das trevas, e ficar mais alinhado à fé cristã, agindo mais de acordo com a vontade de Jesus Cristo do que de acordo com a vontade dela. Pois agir de acordo com a vontade dela torna a pessoa destrutiva. Então, o homem mais sábio na terra, ele procura agir mais de acordo com a vontade de Jesus Cristo, que ao fazer isso, ele já se opõe ao poder destrutivo das trevas. É assim que vai se libertando do poder destrutivo dela, permanecendo vivo mesmo que ela esteja envolta do cristão, não consegue fazer tão mal o cristão por causa disso. Porque a fé cristã é que fortalece e vivifica. Por quê? Porque Jesus Cristo é vida e vida em abundância. Então, a fé vivifica, fortalece, até faz a pessoa ressuscitar dos mortos caso as trevas tentem tirar a vida da pessoa. Porque quando ela acha que o cristão já tem pecado suficiente, ela ataca com tudo, né? De maneira destrutiva, tortura, todo tipo de coisa. Mas se o cristão estiver bem com Jesus Cristo, mesmo que ele estivesse no erro, quando ele clama pelo sangue de Jesus Cristo, ele até volta à vida, Jesus Cristo até vivifica para continuar fazendo oposição às trevas, porque quando você está no erro sem saber com o que você está lidando, é uma coisa. Agora, quando você já sabe com o que está lidando, você não pode mais viver no erro de acordo com a vontade das trevas. Você tem que viver no acerto de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Essa é a conversão cristã de verdade. Aí você passa a obedecer mais os ensinamentos de Jesus Cristo, entendeu? E é por isso que ela se revolta, mas já não adianta mais. Ela perdeu o poder sobre você quando você se converteu para valer. Mesmo que ela esteja em volta de você, ela não consegue mais te destruir, te fazer tão mal quanto ela faria se você não estivesse bem com Jesus Cristo. Não estando bem com Jesus Cristo, ela tem um poder imensurável de destruir a sua vida, te tornar um ser errante, desgraçado, repugnante, destrutivo, tudo ferrado.
Mas estando bem com Jesus Cristo, ela perde esse poder totalitário, né? E aí ela já não faz tão mal para você, igual faria se você estivesse mal com Jesus Cristo. E é bacana saber que até países de primeiro mundo e grandes produtores e diretores de países de primeiro mundo sabem como são as trevas, questão de experiência de vida. E isso um dia, se você não tem, passará a ter. Então é por isso que é bom se converter na fé cristã, porque caso você se desvie do caminho, poderá encontrá-lo de novo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta que eu vou aqui e fui.